Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais dúvida respondida aqui no canal. E a dúvida é a seguinte: eu sei que muitos textos bíblicos apresentam mensagens figuradas como uma forma de transmitir ensinos, mas não consegui entender bem os ensinos do Salmo 91 com as expressões laço do passarinheiro e peste perniciosa. Gostaria de pedir um estudo com esse tema para ajudar em meus estudos. Muito obrigado, querido irmão, que deixou para a gente essa dúvida interessante da Palavra de Deus. E aqui nós temos um versículo dos menos compreendidos do Salmo 91. Eu vou te ajudar a entender hoje em detalhes. E você, tem alguma outra dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Aproveite! E aproveite também, e aqui embaixo tem o botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição para receber os nossos próximos vídeos. Já estamos aí com mais de 400 e a meta é chegar a 1000 estudos bíblicos. Segunda a sexta, 15 horas, tem sempre estudo bíblico novo aqui no canal. Gratuito aqui no YouTube. É só fazer a sua inscrição e participar com a gente desses estudos expositivos. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal e também autor do blog Esboçando Ideias, que há mais de 10 anos ali eu escrevo estudos bíblicos na internet, muita coisa boa por lá. E eu vou te ajudar a entender esse tema hoje, mas nós vamos para a minha lousa de explicações para a gente aprender com mais detalhamento. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Salmo de número 91, versículo de número 3 diz o seguinte: pois ele, está falando aqui de Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse é um versículo pouco conhecido em profundidade pela maioria dos estudantes. A maioria dos estudantes gosta muito do versículo 7 aqui do Salmo 91. No entanto, esse verso traz algumas lições que você vai ficar, de fato, bastante impressionado com a profundidade do ensino que Deus quer trazer aqui. A Bíblia, ela é muito rica de figuras de linguagem, e você sabe bastante acompanhando aqui os nossos estudos. A gente explica muitas dessas figuras, e essas figuras, elas trazem aos textos um aspecto muito rico na mensagem que esses textos, querem transmitir para a gente, obviamente com a intenção de Deus de trazer ensinos para a gente. Porém, tem uma questão: exige do estudante um pouco mais de trabalho, de pesquisa, de conhecimentos adicionais do que, além, melhor dizendo, do que uma simples leitura de um passar de olhos. E também reflexão para compreender a profundidade das aplicações que Deus deseja que façamos com esses textos, com essas figuras. E nós vamos fazer isso agora utilizando as figuras desse verso do Salmo de número 91, e eu posso garantir a você que se você assistir esse vídeo até o final, você vai aprender coisas que você nunca estudou a respeito desse Salmo. E nós vamos começar trabalhando um pouquinho a respeito de contexto. Sim, olha só, se você não entender o contexto desse Salmo, você não compreenderá o objetivo das figuras que são utilizadas nele. Eu vou te provar isso. O Salmo 91 talvez seja um dos mais lidos e amados por estudantes do mundo todo. Ele trata, como foco principal ali do seu tema, sobre a proteção de Deus aos seus servos. Deus protegendo os seus servos. E ele começa no verso 1 e 2 falando algo muito importante. Ele fala de alguém que habita. E a gente sabe que habitar significa morar. Mora no esconderijo do Altíssimo. E esse ponto aqui é muito importante que aparece no começo desse salmo. Por quê? Porque ele qualifica essa pessoa como uma pessoa próxima de Deus, uma pessoa em comunhão com Deus. Está falando ali de um servo de Deus em plena comunhão com Ele. E por que isso é importante? Porque as pessoas têm feito um uso desse salmo que eu chamo de uso místico. O que é uso místico? As pessoas ficam recitando, elas deixam a Bíblia aberta dentro de casa, dentro de um ambiente, com esse salmo aberto, para que as energias do salmo estejam no ambiente. E esse é um uso totalmente equivocado desse salmo. Se a pessoa não for uma pessoa próxima de Deus, com uma comunhão plena com o Senhor, essas promessas desse salmo não se aplicam a essa pessoa. Esse servo, ele reconhece a grandeza do seu Deus.
e diz a ele o seguinte, lá no início do Salmo 91, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte aqui nesse texto traz a ideia de apoio, de firmeza, de proteção. Então observe que nós estamos falando aqui de um servo de Deus em plena comunhão com o Pai, que habita na presença desse Deus, que confia de coração nesse Senhor, que tem uma fé plena, firme na proteção desse Deus. É a essa pessoa que esse salmo se aplica. Não é aquela pessoa que não está nem aí para Deus e aí abre o salmo achando que essas promessas são para a vida dela. Não são. Um servo de Deus que sentia que Deus o protegia, pois estava extremamente junto de Deus, habitava no esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor. Dentro desse contexto, então, nós chegamos agora à frase da nossa análise. Chegamos ao versículo 3. Então veja, observe que é muito importante entender esse contexto para que você não faça aplicações erradas desse salmo. Então no versículo 3, a gente vai observar que o salmista ele começa fazendo já uma conclusão a respeito desse servo que está na presença de Deus, e eu vou te dizer qual conclusão é essa. Primeiramente, rapidamente para você, primeiro comentário fixado, e aqui nos comentários desse vídeo tem um link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Olha, se você tem me acompanhado já há bastante tempo no YouTube, está na hora de você entrar nesse curso. Eu quero que você avance cada vez mais e eu posso te ajudar nisso. As vagas estão abertas. Olha, o salmista ele tira então uma conclusão dessa proximidade desse servo com Deus, desse Deus protetor. O salmista fala então desse servo que está muito perto de Deus. E diz o seguinte, nós temos aqui um pois. Então veja que existe uma consequência, um resultado dessa comunhão constante e plena do salmista, desse servo com Deus. Diz o seguinte, ele, o Senhor, te livrará. E a primeira conclusão está aqui, ele te livrará. A primeira e clara conclusão é sobre o livramento que esse Deus protetor dará a esse servo fiel. Ele livrará. Observe que a ideia aqui está indicando para a gente perigos futuros, ou seja, esse servo que está no presente, na presença viva de Deus, no presente servindo ao Senhor e no presente confiando nesse Senhor, ele está seguro de qualquer perigo que possa vir no futuro, ele está seguro de que o Senhor está com ele, protegendo, ou seja, o servo tem a sua esperança, a sua expectativa futura totalmente depositada em Deus, na proteção desse Deus, diante de tudo que possa sofrer no decorrer da sua vida, do passar dos dias. E aí, o salmista, então, dentro dessa conclusão, ele vai dar dois exemplos de dois perigos muito conhecidos ali do povo de Israel. E o primeiro perigo é o laço do passarinheiro. Eu vou te explicar em detalhes. O laço aqui, ele indica pra gente uma armadilha. Sim, aquele tipo de armadilha feito para animais. No caso aqui, passarinhos. O passarinheiro é um caçador de passarinhos. De forma poética, então, o salmista compara o servo de Deus a uma presa fácil. Sim, eu e você, servos de Deus, humanamente falando, nós somos presas fáceis, caçados por um caçador, pelo nosso inimigo. Nós somos como um passarinho que está ou pode estar prestes a cair na armadilha do nosso inimigo. No entanto, nessa figura de linguagem, esse passarinho, que é uma presa fácil, ele tem o Deus Todo-Poderoso que o livra desses perigos. Um perigo grandioso, um laço, uma armadilha para o passarinho, era uma armadilha mortal. Ele iria morrer, ele iria sofrer, ele iria ser capturado. Então aqui, dentro dessa figura, o salmista está nos ensinando que o Deus, esse Deus onde nós estamos totalmente habitados, em plena confiança nele, ele nos livra desse perigo. Temos aqui uma lição do cuidado de Deus que é destinado a nós, servos frágeis, que passamos pelos perigos perigosos, complexos, difíceis
desse mundão, dos inimigos que estão à nossa espreita, querendo nos capturar, querendo nos ferir. O caçador, que é o nosso inimigo, ele não consegue o resultado que ele esperava, pois o servo de Deus está totalmente guardado e firmado com Deus, um Deus que não dorme, um Deus que enxerga os perigos além de nossa visão, né, humana, um Deus que está à frente de nós, nos libertando. Então observe que o salmista está querendo trazer aqui que aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele tem essa proteção e ele pode olhar para o futuro com tranquilidade, ele pode descansar, ele pode tranquilizar o seu coração, porque o Senhor está juntamente dele livrando desses perigos. Mas você já deve ter lido aqui a peste perniciosa. Eu tenho quase certeza que 99% dos estudantes da Bíblia já leram essa expressão no Salmo 91 e não fazem ideia do que ela significa. Eu vou te explicar ela em detalhes. Aqui, a palavra peste, que é citada pelo salmista, ela vem do hebraico deber. Significa praga, peste dos animais, uma doença do gado, uma praga que era ali dada no gado. Então observe que nós temos aqui um detalhe interessante. O salmista ele continua a comparar o servo confiante em Deus com animais expostos a perigos, e a perigos difíceis, complexos, até perigos de morte. Essa doença ela é chamada, dentro dessa figura utilizada pelo salmista, de perniciosa. E o que significa a palavra perniciosa? Ela vem do hebraico, essa palavrinha aqui, ó, avá, que significa uma ruína abarcadora, uma destruição, uma calamidade. Qual que é a ideia aqui? Temos a ideia então de uma doença destrutiva, uma doença mortal que acometia o gado. Então, o gado agora aqui é o foco do nosso salmista. Doenças graves eram uma forma triste de animais morrerem, de animais definharem. E você pode pensar comigo, dentro de uma sociedade, né, que trabalhava quase que exclusivamente da agricultura e da pecuária, quando os animais ficavam doentes, era extremamente triste, porque não era somente um sofrimento do bicho em si, mas era ali uma fonte de renda, era ali uma fonte de apoio para a subsistência de muitas famílias. Então o salmista ele traz à mente dos seus leitores originais desse salmo, aqueles que primeiro pegaram esse texto, algo que eles conheciam muito bem, a triste figura de um gado doente no campo, definhando por causa de uma peste, de uma doença abrasadora que trazia muita dor, sofrimento e morte, e evidentemente uma tristeza muito grande a todos que estavam ali ao redor. Então ele compara o servo fiel a esse gado que poderia ser ferido nas batalhas da vida e traz para a gente a ideia do livramento de Deus mesmo nas mais difíceis provas. Inimigos externos e doenças, né, que eram externas, mas acabavam adentrando o corpo dos animais e traziam muitos males. Isso mostra pra gente como que o salmista quer mostrar, através de figuras conhecidas do seu tempo, a proteção de Deus. Deus nos traz então nesse salmo essa grande e profunda lição dada de forma poética, juntando tudo o que nós estudamos aqui agora. Não importa se o perigo ele é grande, não importa se o servo de Deus ele é frágil. De fato, nós somos frágeis sozinhos na mão do inimigo, na presença de uma peste. Mas quando o servo de Deus está refugiado diante do Deus Todo-Poderoso, escondido com o Senhor, em comunhão constante com Ele, guardado por Ele, na presença dEle, todos os perigos poderão ser superados e de fato são de forma definitiva, porque a vitória final pertence aos servos de Deus. Essa é a confiança que esse salmo nos dá. E esse salmo não deve ser utilizado de forma mística, ok? Não faça isso. Não fique recitando como se fosse orações vazias para repreender o mal, como eu vejo muitos vídeos por aí na internet. Esse salmo deve ser utilizado você vivendo esse salmo, começando com uma comunhão constante na presença de Deus. E aí sim, né, com fé nesse Deus e vivendo na presença dele, aí você tem direito a essas promessas. E tudo isso porque Deus, ele é
de fato, o nosso refúgio e o nosso baluarte. E nós estamos habitando, de fato, nesse esconderijo protegido do Altíssimo. Glória a Deus por isso. Mas não seja daqueles homens e mulheres que vão ou que querem ir para o esconderijo só quando tudo vai mal. E aí, quando as coisas estão bem, saem da presença de Deus e acham que as promessas do Salmo 91:3 se aplicam à sua vida. Não vão se aplicar. Isso aqui é privilégio de servo de Deus. Mas veja, está à disposição de todos. É só se dobrar ao Senhor, é só adentrar a sua presença, quebrantar o seu coração e você então estará diante da presença dele, viva na presença dele. E para a gente fechar, eu quero trazer para você aqui mais uma explicação de um outro salmo. Olha que forte isso. Você sabe o significado de levantai, ó portas, as vossas cabeças? No Salmo 24:7, eu vou explicar essa linda expressão utilizada pelo salmista aqui nesse vídeo. Então, assista, te espero em mais um vídeo. Fica com Jesus.